abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Voltamos, pessoal, com o nosso terceiro bloco aqui do programa A Mesa com o Pai. E vocês ouviram a música Teu Reino, a pedido da Nair Pitarelli, e a música Alfa e Ômega, pedido da Ana Laura. Agora são 8h25 da manhã e nós vamos começar o nosso estudo da palavra. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço de feliz aniversário para 3 mulheres muito especiais. Essas mulheres, em determinados momentos da minha vida, elas estiveram presentes de maneira marcante. Eu quero mandar um beijo para Renata Ziroldo, para Magda Faria e para Andréia Cristina Santos. Cada uma delas tem uma participação muito especial para mim em momentos diferentes da minha vida. Então hoje é aniversário delas. Um beijo para vocês, meninas, que o Senhor possa derramar o perfeito amor dele sobre a vida de vocês, alcançando todas as áreas, e que vocês sejam muito abençoadas, viu? Então hoje, na nossa reflexão dessa manhã da Palavra de Deus, você pega sua Bíblia, suas anotações, seu caderninho aí, e vamos estudar um pouquinho, né, da maravilha que tem na Palavra de Deus. Convido o Senhor para ficar pertinho de você. É muito importante que a gente tenha essa consciência de que Deus está conosco enquanto nós estamos com a sua palavra. Então sente-se aí e que o Senhor venha estar a essa mesa conosco do banquete da sua palavra. O nosso texto de hoje, nós temos alguns textos hoje, então fica bem atento. Nós vamos ler Romanos 12, no verso 2. Esse versículo eu já comentei ele nos 2 programas anteriores, que fala sobre renovação da nossa mente. Então, Romanos, no Novo Testamento, após os Evangelhos, Atos, Romanos, capítulo 12, verso 2. A tradução da Nova Versão Internacional diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, ele traz um ensino muito bonito e muito verdadeiro e necessário para os dias de hoje. A nossa mentalidade precisa ser renovada. Nós trazemos na nossa mente um campo de batalha, um lugar onde existem cadeias mentais, prisões, e a gente precisa de uma mente transformada pelo Senhor para conseguir alcançar e desfrutar da vontade dele. O texto que eu quero examinar com vocês hoje vai contar a história de Ana. Ana está em primeiro livro de Samuel, é no Velho Testamento, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Essa é a história de uma mulher estéril, né, que pediu um filho a Deus. E aqui no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, eu vou lendo alguns trechos, você vai me acompanhando aí. Diz assim: houve um homem cujo nome era Eucana. Ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Lá no versículo 4, diz assim: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor,
Assim, Penina irritava Ana, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou. E no verso 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli, o sacerdote, prestou atenção na sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e os seus lábios apenas se moviam, mas não se ouvia sua voz. Pelo que Eli a julgou embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache graça a tua serva em teus olhos. E assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Essa palavra tem muita coisa para nós refletirmos a respeito dela. Primeiro, que quando a gente vê aqui no verso 1, né, falando que Ana, ela não podia ter filhos, né, verso 1 e 2, a gente vê aqui uma mulher que tinha uma mentalidade atribulada. Ana fala isso para o sacerdote, ela fala: não, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Então, como a gente faz para partir de uma mente atribulada e chegar a uma mente de paz? Vamos dar uma olhada aqui. Uma mente atribulada, em primeiro lugar, ela passa aqui pelo estágio da vergonha, né? Que fala o Velho Testamento muito sobre a bênção da multiplicação, sobre a honra que é ter os descendentes e deixar a sua herança e perpetuar o nome da família, né, de cada tribo. Então, ter o descendente era uma questão de honra. E a mulher estéril, ela vivia uma situação vexatória, porque se de uma forma multiplicar era uma bênção, não multiplicar era considerado uma maldição, né? Um castigo. Então ela vivia a vergonha de ser uma mulher estéril. E a tradição daquela época, daquele contexto, diz que a mulher estéril, ela deveria providenciar uma substituta que gerasse filhos e desse nome à descendência do seu marido. E é por causa dessa tradição que a gente vê quando Sara, esposa de Abraão, se precipitou, né, em tentar dar uma ajuda aos planos de Deus e entregou a sua serva Agar para gerar filhos a Abraão. Depois, mais para frente, Raquel faz a mesma coisa, né? Raquel também era estéril e entrega sua serva Bila para que Jacó pudesse suscitar descendentes. E aí a gente vê que a descendência era como uma coroa de honra para o homem, para a mulher, né? Então Ana vivia extremamente envergonhada. E outra coisa que acontecia com Ana é que existia uma competição. O versículo 6 diz que Penina era sua competidora.
e que a irritava. Uma mente atribulada, ela fica presa em disputas, em competições que muitas vezes só vão levar ao fracasso, porque você entra numa competição que você não tem armas para isso. A mente atribulada, ela faz com que a pessoa empenhe energia, dedique esforço a uma luta que ela não tem condições de travar, né? Muitas vezes nós não estamos habilitados para as disputas que enfrentamos, porque nós não deveríamos competir naquele ponto, naquele assunto, né? Então é uma situação desgastante, é uma situação que cansa, que traz sofrimento, e ela acaba optando por gastar sua energia nisso, de modo que não comia, só chorava, né? Como diz aqui o versículo 7. E o interessante é que o texto demonstra que, apesar dela não ter filhos, o marido dela a amava. Ele fazia por ela coisas melhores, coisas mais excelentes do que aquilo que ele fazia para a outra esposa. Então, olha só, Ana enxergava Penina como uma competidora, mas o marido não enxergava Ana inferior a Penina. O que acontece com uma mente aprisionada, uma mentalidade atribulada, é que muitas vezes a pessoa que está nessa situação, ela desvaloriza aquilo que faz bem para ela. O marido chega e pergunta: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Eu não sou melhor para você do que se você tivesse 10 filhos. Quer dizer, eu não te trato melhor do que se você tivesse 10 filhos. Porque eu penso que ele está dizendo aqui: eu nunca te cobrei isso para amar você. Então, muitas vezes, uma mente atribulada, presa, faz isso, faz com que você desvalorize o que é bom e fica com uma ideia fixa, um pensamento de fixação naquilo que é ruim, no problema. O teu foco está direcionado de maneira errada. A mente aprisionada, ela traz um empenho na direção errada, né? E isso gera perturbação. Então essa vergonha, essa competição que Ana vivia nessa situação, gerava uma perturbação na mente dela. Uma perturbação chamada amargura. A gente vê aqui no versículo 10, né? Fala que ela foi orar com amargura de alma. Ela compareceu diante do Senhor. E a amargura, o dicionário diz que a amargura é um padecimento moral, quer dizer, um sofrimento moral. Amargura também no dicionário significa muito amargo. Inclusive no dicionário dava o exemplo do jiló. Mas eu pensei, amargura de alma deve ser uma alma encharcada de pirona, né? Pensa num remédio amargo. Então a amargura é aquela coisa que torna todas as suas atitudes mais difíceis, faz com que as pessoas não te percebam como você realmente é, porque a amargura está envolvendo tudo. E na hora que você está em profunda amargura, você acaba se comprometendo com coisas, você acaba tomando decisões ou dizendo coisas, prometendo coisas que na verdade são muito difíceis de atender, porque a sua mente está envolvida num processo de degradação pela amargura. Então a Ana, quando ela ora aqui muito amargurada, ela faz um compromisso com Deus: se o Senhor me der um filho homem, eu te devolvo esse filho para que ele sirva na casa de Deus. Gente, é um voto muito difícil você falar: eu vou ter um filho, mas eu vou devolver esse filho. Não como nós fazemos hoje, né? Senhor, consagro meu filho ao Senhor para que ele seja seu. Mas você leva ele para tua casa, você não deixa ele lá na igreja.
né? E Ana não, ela fez esse compromisso. Olha, eu moro em outra cidade. Quando eu vier aqui, eu visito o filho, porque eu vou deixar ele morando aqui para pertencer ao Senhor, para que esse filho seja seu. Então isso foi um voto que ela fez no momento de amargura. E aí ela passa a orar, né? E o sacerdote fica observando essa mulher que mexia a boca, mas que não saía som nenhum. E aí ele começa a achar estranho que os lábios se movimentam, mas que não tem voz, não tem som. E o que acontece? Quando ele pensa que ela está embriagada. Então, quando nós estamos em profunda amargura, a imagem que nós passamos para as outras pessoas é uma imagem distorcida. Não é quem nós realmente somos. Não é a minha personalidade. Ela está subjugada à amargura. Então, o sacerdote achou que ela estava embriagada, que ela estava bêbada, e repreendeu ela. Falou: aparta-te do vinho. Tudo bem que uma parte dos nossos relacionamentos cabe em quem nos observa, em quem, né, é o receptor da nossa mensagem, mas outra parte cabe a nós. Então, quando nós temos uma personalidade de uma mente saudável, é muito mais fácil que as pessoas nos vejam como nós realmente somos, né? Então, esse sacerdote, ele não conseguiu observar Ana como ela realmente era, né? E aí ela fala para ele que ela só estava ali porque ela estava muito atribulada. E eu achei bastante interessante essa descrição que ela faz dela mesma nos versículos 15 e 16. Algumas traduções dizem assim: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Outras dizem: eu sou profundamente triste. E ainda tem uma tradução que diz: eu sou uma mulher desesperada. Desesperada, sem esperança, né? E ela tem essa autoimagem dela. Então, além da imagem distorcida que as outras pessoas têm de nós, quando nós temos uma mente atribulada, ainda tem a imagem que nós temos de nós mesmos. Então, também é possível uma distorção da própria imagem, né, daquilo que é pessoal. E a gente vê aqui, ela fala assim para ele: eu tenho estado em grande angústia e tristeza. Tem uma tradução que diz em grande angústia e aflição. Essa que eu li fala: eu tenho extremo desgosto. A tradução da linguagem de hoje fala: eu sou infeliz e sofredora. Então, olha, o excesso de ansiedade e aflição distorce, né, a imagem que essa mulher tem de si mesma. E aí a gente vê aqui Ana, com essa explicação que ela dá, esse homem percebe de verdade essa imagem que ela tem de si mesma, né, de fracasso, uma imagem vitimista, uma imagem empobrecida de si. E ele fala para ela: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Que está no versículo 17 do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Então, esse sentimento que ela tinha produzia a derrota dela mesma, da sua autoimagem, né? Uma percepção derrotista de si mesma. Então, Ana precisava de uma mudança de mente. Ela precisava de uma mudança, uma transformação do seu modo de pensar. E o modo de pensar influencia diretamente no nosso modo de agir. Então, Ana, quando ela recebe esse decreto, vai em paz, essa palavra vai em paz, como uma profecia, como uma ordenação, aí ela experimenta uma transformação da mente. Esse comando de paz chega sobre ela e transforma a mentalidade dela.
E o versículo 18 diz que ela se levantou, comeu e o seu semblante já não era triste. Olha só, muda até por fora, né? A mudança da mentalidade muda até por dentro, por fora, muda tudo, transforma o ser, né? Uma outra forma daquela pessoa. E a palavra em Isaías, no capítulo 26, versículo 3 e 4, Isaías 26, 3 e 4 diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Gente, que palavra é essa? Tu conservarás em perfeita paz a mente daquele que está firme em ti. Era o que ela precisava. Paz na mente que estivesse confiante em Deus. Então esse verso do livro de Isaías 26, 3 e 4 diz isso. E termina dizendo: confiai no Senhor perpetuamente. Não é por um instante, não é por pouco tempo, não é por agora, mas é confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é rocha eterna. Que maravilhoso é isso. Então a nossa mente precisa estar firme no Senhor, confiar nas promessas, não ficar com os olhos atentos na circunstância. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e a mente vai virando um turbilhão. Não. Confia no Senhor, e a mente confiante no Senhor é conservada em perfeita paz. E a paz verdadeira vem de Deus, né? No livro de João, que é Novo Testamento, Evangelho, né, de João, no capítulo 14, no versículo 27, capítulo 14, 27 do livro de João, diz assim: a Nova Tradução de uma versão transformadora fala: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. A tradução tradicional fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas essa tradução dessa versão transformadora diz: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Que coisa linda é essa palavra, porque Deus tem um conceito de paz diferente do mundo. Então, tem uma fonte de paz em Deus, quando eu confio em Deus, quando eu entrego a Ele, que é diferente dessa paz de: ai, alcancei a casa própria, que sossego. Ah, tenho um emprego estável, tô tranquilo. Essa paz é a paz que o mundo dá, e ela pode ser tirada a qualquer momento. Mas a paz que Deus nos dá é uma paz sobrenatural, que está lá no livro de Filipenses, mais pro finzinho da Bíblia, uma carta de Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo 4, o versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede, que transborda, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a paz guarda o que eu penso e o que eu sinto. A paz que excede o entendimento humano vai conseguir conservar o meu coração, meu sentimento, meu pensamento, né, no Senhor. Mas o bacana é que o contexto desse versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, um pouquinho antes, no verso 6, ele fala assim que não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. Então, não é para sua mente ficar inquieta com as coisas, é para sua mente apresentar diante de Deus o problema. Apresenta em oração, pede para Deus. E quando você ora, aí o versículo diz:
né? Depois que você orou, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso entendimento. E na sequência, no verso 8, Paulo, que é um homem experiente na palavra, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, quer dizer, quanto às outras coisas da vida, né? Ele está dizendo que não era para ficar inquieto, não era para ficar atribulado, era para orar e que você ia receber a paz. Então, quanto mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha, gente, é o Romanos 12:2. Transformar a vossa mente em Cristo. É pensar no que é bom, no que é amável, no que é puro, no que é justo, no que tem virtude, no que tem louvor. E pensar, meu querido, pensar é a música que você ouve. Pensar é o programa de televisão que você assiste. É justo, é puro, é amável, é santo, é edificante, tem virtude naquilo, é louvável. Envolva-se. Não é? Tira isso da sua vida. Você não precisa disso para alimentar a sua mente. Alimenta a sua mente daquilo que pode te sustentar na adversidade. Alimenta a sua mente daquilo que vai te encorajar, que vai te deixar firme. A nossa mente tem que ser transformada, mas transformada pela vida que vem de Deus, né? Então, esse texto, ele é muito esclarecedor, ele é muito enriquecedor. E quando a gente volta lá para Ana, em 1 Samuel, a gente chega e vê que Ana, no capítulo 1, no verso 20, ela concebeu, ela teve um filho. Ela teve o filho e ela cumpriu a promessa dela. Ela falou para o marido: olha, espera até que o menino seja desmamado. Isso era por volta de 3 a 4 anos de idade. Espera, quando esse menino desmamar, eu vou levar ele para a casa do Senhor e vou pagar o voto que eu fiz, eu vou deixar ele lá. E aí Ana deixa o seu filho lá. E no capítulo 2, né, no verso 19, fala que Ana fazia uma túnica pequena todo ano e ela ia junto com o marido visitar o menino na época do sacrifício e entregava os presentes e via o menino, e o sacerdote abençoou Ana. E ela teve outros filhos. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então, a mente dela realmente foi mudada, porque eu não sei se a oração de Ana mudou a fisiologia do útero dela. Eu não sei se aquela oração que ela fez mudou o útero, mas a mente mudou. E uma mente que se enxerga capaz, uma mente que se enxerga vitoriosa, ela pode qualquer coisa. Porque uma mente vitoriosa coopera com o plano de Deus. Uma mente confiante, ela coopera com o que Deus tem para fazer. E a mente de Ana foi transformada naquela oração. O útero eu não sei, mas o Senhor tem poder para isso. Certamente Deus se lembrou de Ana, como diz a Bíblia, né, e abriu a madre. Mas por quê? Porque ela já se enxergava capaz. Agora ela parou de se ver como uma mulher que sofria competição, sofria vergonha, sofria perturbação, e começou a se ver como uma mulher capaz de gerar filhos, de ser mãe, né? E foi isso que ela recebeu, exatamente na proporção daquilo que ela creu. Então nós recebemos de acordo com aquilo que cremos, né? E aqui a gente vê no texto, quando vai seguindo o texto, no capítulo 2, quando ela se despede do filho para deixar essa criança lá na casa do Senhor, aos cuidados, né, do sacerdote, diz assim que tem um cântico de Ana, se despede cantando. Deixa o seu filhinho lá com alegria. Por quê? É uma mente transformada que confia em Deus, que é a rocha eterna, como o versículo de Isaías 26, né? E é um texto maravilhoso. Ana diz assim no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado
deleitado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Que coisa linda! Olha a expressão do coração dela, né? Uma mulher que estava lá chorando, sem comer, sem beber, abatida, prostrada, canta a salvação de Deus. Que coisa mais linda é esse texto. Eu recomendo você ler o Cântico de Ana inteiro, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Você vai encontrar lindas palavras dessa mãe na hora de entregar o seu filho ao Senhor. E isso mostra que mesmo um processo doloroso pode ser enfrentado, mesmo um processo de separação como foi o dela, pode ser enfrentado com uma mente confiante, uma mente em paz, né? E confiar na soberania absoluta de Deus. E essa oferta de Ana não foi em vão. Essa oferta que Ana fez de entregar o seu filho ao Senhor trouxe benefício não só para ela, mas trouxe benefício para a nação de Israel inteira. Porque o seu filho, que era o pequeno Samuel, se torna o grande profeta e sacerdote Samuel. E Samuel foi um divisor de águas para a nação de Israel. Samuel, ele trouxe um alinhamento religioso e político para a nação. Porque ele chega no contexto do tempo de Juízes, que era uma confusão enorme. E ele traz, através da vida dele, Deus promove um alinhamento sobre Israel, abençoando a nação. Então, a oferta de Ana produziu fruto excelente. Isso quer dizer, querido, que quando a nossa mente é transformada, nós não somos os únicos a ser abençoados. Todas as pessoas que nos rodeiam recebem a bênção. Então, transforme a sua mente para que você possa abençoar a todos os que estão ao seu lado, através de uma postura renovada, através de uma visão renovada de quem é você, de quem é o outro, de como enfrentar as circunstâncias. Você pode renovar a sua mente em Cristo, como diz o versículo. Então, vamos fazer essa oração para pedir a Deus uma renovação mental. O Senhor pode promover a renovação mental em cada um de nós. A palavra de Deus diz. Vamos orar. Pai Santo, bendito, maravilhoso, nós apresentamos, Pai, a nossa vida diante de Ti. Oh Deus, apresenta os pensamentos, Pai, que vem no profundo do meu coração. Pai, o Senhor é quem esquadrinha perfeitamente tudo que penso, tudo que sinto, porque nada pode ficar oculto diante de Ti. Ah, Deus maravilhoso, onde eu estaria se não fosse o Senhor? Ah, Pai, onde nós estaríamos se não fosse a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia? Pai, nos ajuda a desfrutar, ó Deus, de todas essas coisas. Liberta as nossas cadeias mentais. Pai, quebra as algemas dos pensamentos de rejeição, pensamentos de baixa estima, pensamentos de desprezo, Pai, de fracasso, de derrota, de abatimento, todo tipo de pensar, ó Deus, que nos torne escravos de uma mente derrotada. Nos liberta, Pai. Nos liberta pelo poder do Teu Espírito, pelo sacrifício da cruz, pelo sangue precioso de Jesus. Pai, eu abro a minha mente para o Senhor entrar. Entra, Pai, iluminando o meu conhecimento. Ilumina, Pai, o nosso entendimento. Eu quero abrir, Senhor, o meu pensamento ao Senhor e dizer: tira tudo que não é bom, que não é louvável, que não é justo, que não é puro, que não é reto, que não é santo, e encha-me da Tua excelente paz, da Tua maravilhosa paz. Nenhum de nós, Pai, nenhum de nós poderia entender como é grande o Senhor com uma mente presa em coisas do mundo. Liberta-nos, Pai, para nós podermos Te conhecer como o Senhor realmente é.
Nós te entregamos nessa manhã o nosso pedido, o nosso coração, Pai. Te entregamos, Senhor, e te agradecemos. Bendito seja o Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Se vocês fizeram essa oração comigo, eu quero lembrar vocês que nós temos o nosso caderno de oração. Ó, já recebi pedido, viu? Do Oliveira, da Dita. Tá aqui no caderninho, tá? Tô orando por vocês. Enviem os seus pedidos de oração e que a gente possa começar a dar testemunho do que Deus está fazendo. Eu aguardo suas boas notícias como testemunho do que Deus está fazendo. O nosso próximo bloco é o bloco em que eu divulgo aqui as participações. Então aproveita, enquanto estiver tocando os próximos louvores, vai preparando aí para mim de ver se tem um louvor chamado Pai Nosso, Ministério Pedras Vivas. É um pedido aqui pelo WhatsApp, esse louvor. Então eu quero agradecer vocês, gente, que estão entrando em contato conosco. Faça o seu pedido. Olha, a palavra em Mateus 21 diz assim no verso 21 e 22. Eu lhes digo, disse Jesus, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira e muito mais. Poderão até dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Então faça o seu pedido com fé, creia nisso, eu vou interceder por você. Então nós vamos encerrar esse nosso terceiro bloco, e o meu desejo é que a palavra de Deus encontre no seu coração pouso, encontre no seu coração uma terra fértil, para que ela produza e que você desfrute do que de melhor essa semente pode trazer para você. Amém? Até o próximo bloco. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem.
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em